atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Amigos e amigas que nos assistem, amigos e amigas que nos ouvem, iniciamos agora este que é o primeiro programa Verdade e Luz deste novo ano de 2023. Mais uma vez, eu desejo que todos encontrem nesse ano a oportunidade de trabalho, a oportunidade de aprendizado e que possamos seguir todos juntos rumo à conquista das possibilidades enobrecedoras que, com certeza, todos buscamos. Portanto, um feliz ano novo para todos vocês. Iniciando aqui agora o programa Verdade e Luz, de número 01 de 2023. E hoje temos a minha participação, Edgartão, também as dos amigos Basílio Leme, André Reis, e a de Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, sempre nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como todos já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas pelo Espírito Emmanuel, contidas no capítulo 20 do livro Calma, intitulado Colaboradores. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 278 a 281, encontradas no livro 2º, no Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, especialmente no item também de número 6, Relações de Além-Túmulo. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 66, intitulada Acordar e Erguer-se. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo,
utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 9, Espiritismo, item 9, versículo 1, questões atuais. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E para o nosso quadro editorial, trazemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, encontrada no capítulo 20 do livro Calma. Como sabemos, esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier. Obreiros da edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade, exigido no levantamento das boas obras. Se te encontras na condução de empreendimento ligado ao interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certo círculo de criaturas empenhadas no socorro ao próximo ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração no conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Recorda o lavrador que prepara o solo, semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhes os benefícios da irrigação e proteja até que os frutos se ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Cooperadores não nascem feitos, nem Cristo os teve. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho, a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso, onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Se pretendes a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhe assegure estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam. Em nome do Senhor. Aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham a encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas,
as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Iniciamos agora o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar as questões de números 278 a 281, todas elas tratando sobre as relações de além-túmulo contidas na segunda parte do Livro dos Espíritas, sobre o mundo espírita ou dos espíritos, especialmente no capítulo 6, Vida Espírita. Então, eu já gostaria de iniciar aqui a questão de número 278, cuja resposta será apresentada pelo Basílio e depois, então, ele próprio fará as suas observações. Pergunta, então, Allan Kardec nesta questão 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram os outros. Tal qual sucede entre vós, constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e pelos fins que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e a necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Esta questão, proposta, formulada, como sempre, por Allan Kardec, nos cabe profundas reflexões. Vamos colocar assim, para uma assertiva, rápida e proveitosa, vamos lembrar que o Espiritismo lança luz sobre o Evangelho de Jesus. Jesus falou pouco, falou sobre os mundos, porém, os seus ensinamentos foram profundamente significativos. Encontramos nas anotações do apóstolo João, no capítulo 14, quando ele disse: crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Que foi a anotação que Allan Kardec se serviu para elaborar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do pai. E sobre o mundo espiritual, a mim parece que a explicação mais sintética, mais profunda e ao mesmo tempo mais simples foi que Kardec anotou no item 2 deste capítulo 3, quando ele diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos morada apropriadas ao seu adiantamento. Lembramos que na resposta, o Espírito Verdade, entre outras informações, deixa bem claro que o mundo nosso é um pálido reflexo do mundo espiritual. O porquê disso? Porque a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. E o fator predominante, que é a afinidade. A afinidade é perfeita, é uma lei perfeita divina, né? Nos reunimos por afinidade. Aliás, é uma afirmação que a gente vê cotidianamente nas exposições espíritas. Nos reunimos por afinidade, né? Mas podemos constatar obras assessoriais, como de André Luiz, que existe
núcleos, denominados colônias, que na nossa linguagem hoje agora seriam cidades, nos mundos espirituais, aonde se reúne, e daí surgem, então, as mais diversas categorias de espíritos, porém, como ele diz, né, se encontram, se veem, mas não significa que todos eles se reúnem. Veja que na resposta, o Espírito Verdade falou sim e não. E por quê? Tem um significado muito profundo nisso. Sim, os espíritos que já adquiriram uma evolução maior têm liberdade de transitar no mundo espiritual, até mesmo em outros mundos. Agora, aqueles que ainda se encontram inferiorizados, se encontram mais imperfeitos, eles são impedidos por essa lei de afinidade. Eles não conseguem se deslocar da onde está para outros lugares, né? Então devemos, o que é muito importante também, porque o leigo, quando vai estudar esta resposta, ele vai falar assim, então é um negócio assim meio bagunçado. Não. Como nós vimos lá na 274, 274A, existe uma hierarquia na espiritualidade com um poder irresistível, né? Inclusive, nós poderíamos aqui estender mais, mas recomendamos ao amigo ouvinte, telespectadora, que nesse particular Kardec deixa um pequeno comentário, uma pequena assertiva, não é? Que deduz mais ou menos isso, que é a nossa sociedade, que nós transitamos entre diversas patamares da sociedade sem nos misturar. Vamos agora à questão de número 279, o André Reis que vai trazer a resposta dos espíritos e os próprios comentários, então, depois dela. Allan Kardec pergunta a essa questão 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou ainda às sociedades que eles formam? E responde o Espírito Verdade. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Bem, a casa do Pai, né, é o universo. Então, nós podemos ter acesso a todo o universo. Mas, como nas bodas, nós precisamos estar com as vestes corretas. Então, não é simplesmente uma escolha, né, de não podermos penetrar aqui ou ali, ou participarmos aqui e ali. É simplesmente a inferioridade moral que não nos permite alçar ou adentrar esses mundos mais elevados, mais superiores do que o nosso. Claro, de acordo com as nossas necessidades, nós podemos até ser convidados e levados a um passeio, a uma visão, ao entendimento do panorama do que se está acontecendo ali, né? Sempre com supervisão de outros, mas sozinhos, sem a nossa elevação moral, sem a nossa transformação moral, não, porque nós perturbaríamos o ambiente. Tem uma passagem que Divaldo conta que no plano espiritual ele foi visitar uma outra criatura, um outro espírito, né, que tinha desencarnado, e ao chegar no local, a Joana já estava avisado a Divaldo que deveria permanecer em silêncio. Divaldo entra no ambiente e Joana fala, Divaldo,
faça silêncio. Ele pensou, mas eu não falei nada, eu estou quieto. Mas a mente já estava perturbando, no caso, o ambiente. Então, não é que nós vamos chegar lá num plano superior e vamos chutar a lata de lixo, gritar, berrar. Não, a nossa própria vibração, né? A sintonia, o modo de nós pensarmos ainda já vai causar uma distonia, já vai causar uma interferência no ambiente. E isso pode, dependendo aonde é este ambiente, trazer, né, uma dificuldade para sanar. É como numa reunião mediúnica. Volta e meia, os espíritos coordenadores da reunião não falam: gente, pensem num lindo riacho, numa queda d'água, nas plantas, nas flores, nos animais, ali nos peixes, né? Mentalizem algo novo, porque não está em sintonia o pensamento do grupo. É preciso formatar o pensamento, elevar o pensamento para podermos atender aos espíritos que devem ser acolhidos e amparados aqui na reunião. Então, não é que existe um portão lá que vai ficar alguém que não vai, você passa, você não passa. Não. São as condições morais, são os desenvolvimentos intelecto-morais que nós devemos ter para ter acesso a essa questão. Por isso que fala, reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, pela sua transformação moral. Ou seja, nós precisamos nos elevar, nós precisamos evoluir para poder adentrar e podermos estar em contato com esses locais onde os espíritos mais elevados estão, né, em pleno trabalho, em plena elaboração das suas atividades. Agradeço então ao amigo André Reis pela sua contribuição junto à resposta dessa questão 279, ao Basílio também, que trouxe elucidações com a 278, e nós vamos agora a um rápido intervalo e retornando em seguida, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos então ao estudo do Livro dos Espíritos neste programa de número 1, o primeiro programa deste novo ano de 2023. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. As perguntas que estudamos aqui em o estudo do Livro dos Espíritos, neste programa primeiro do programa Verdade e Luz, são as questões de número 278 a 281. E nós vamos agora, nesse quadro, estudar estas questões, a 280 e 281. Nós tratamos aqui sobre as relações de além-túmulo, item número 6 do capítulo 6, Vida Espírita, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, então, formula essa questão de número 280 da seguinte maneira: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos?
O Basílio vai trazer a resposta dos espíritos reveladores e depois as suas contribuições. E a resposta do Espírito Verdade foi a seguinte: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Observamos, né? Nós não podemos perder este foco para o nosso próprio benefício de aprendizado, onde Kardec, na sua didática irretocável, ele vai formulando as questões, umas dando sequência à outra, né? Então, nós vimos na questão anterior, que foi a 279, que os bons espíritos têm a preocupação de auxiliar aqueles que ainda estão imperfeitos. E que nesta questão específica, que é o caso da 280, mais uma vez fica assim, vamos dizer assim, ratificado, né? Confirmado. E se nós fôssemos analisar apenas assim superficialmente, poderia nos parecer uma explicação rasa, sem muita profundidade. Porém, para a doutrina espírita que lança a luz ao Evangelho, nós vamos observar importantíssimo, nada é por acaso, né? Qual é a divisa do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Nesta explicação, fica visível a tarefa de cada um de nós, em ambos planos da vida, não é? Ou seja, temos que nos pautar pela solidariedade e a prática do bem, né? Vem esta resposta nos elucidar, uma vez por toda, que o homem é herdeiro do homem. O dever, quem está à frente, é auxiliar aquele que está atrás, atrasado intelectual ou moralmente, né? Me lembro de uma frase do benfeitor Emmanuel, que entendo que vem contribuir para essa explicação, né? Que ele nos aconselha, o benfeitor Emmanuel, através do Chico, que quando nós deparamos, né, isso seja na mídia ou na nossa vida, no nosso cotidiano, com tantas notícias ruins, com tanto sofrimento, com tanta crueldade humana, ao invés de nós lamentar ou enfraquecer a nossa fé, nós devemos dizer assim: nossa, quanto trabalho a ser feito, né? Porque que em diversos dos nossos mentores vêm nos afirmar, né? Eu me lembro da lição 48 do Vinha de Luz, que diz que Deus auxilia a criatura através da própria criatura. Quer dizer, é um mecanismo perfeito, né? E então, no caso, para concluir, cabe lembrar a afirmação divina, né? Ou seja, a afirmação de Jesus: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Que é assim, bastante profundo, mas que é a verdadeira lei de amor, porque todas as leis divinas são alicerçadas na lei de amor. Obrigado, Basílio. Vamos agora à pergunta 281, onde Kardec faz a seguinte indagação: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? O André Reis vai trazer a resposta dos espíritos reveladores e os próprios comentários, então. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons.
o desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Vemos aqui uma situação, né, de inveja, né? Então, como eu não consigo superar as minhas deficiências, não consigo compreender além da matéria, já que eu não consigo me elevar, vou fazer de tudo para que os demais fiquem no mesmo estágio em que eu estou, né? Então, ao invés de eu tentar subir, eu prefiro tentar rebaixar ao próximo, né? Esquecendo da questão que não é dessa forma que nós vamos evoluir. Não é pisando em outro, não é prejudicando outrem, né? Não é dessa forma, não é nesse trabalho de vingança, de ódio, não é isso, né? Jesus já nos explicou que não é dessa forma, né? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. É assim que nós vamos conseguir galgando, né, com muito esforço, os degraus evolutivos que nos cabem, né, que nos estão aguardando. Então, cada um de nós tem o seu potencial, tem a sua carga necessária, reservada, carga própria, que é suportável, né, não é maior do que as nossas forças, mas que nós temos que carregar, né? Então, cada um tem a sua cruz para carregar. É essa a grande questão. Mas, por imperfeição, por ignorância, né, nós acabamos enfiando os pés pelas mãos, achando que nós precisamos, de alguma forma, sermos aquele que vai colocar a justiça à prova, né? E não é assim. As leis divinas estão aí. Por mais que nós não entendamos, através das reencarnações sucessivas, elas vão se executando, elas vão se estreitando, aprimorando as nossas qualidades, as nossas potencialidades, afinando isso, de acordo com o nosso entendimento, com aquilo que o Basílio falou, fora da caridade não há salvação. Então, quando atuamos de outra forma, atuamos contra as leis divinas. E aí aumentamos a nossa carga, o nosso distanciamento do bem. Nós começamos a ficar mais distanciados do bem. Então, quanto mais cedo entendermos que a nossa subida depende do bem que realizarmos ao próximo, mais rápido alcançaremos ou vislumbraremos, né, essa felicidade, alegria de planos maiores e melhores. Então, tudo depende do nosso esforço em nos melhorar e tentar seguir determinados padrões que nós achamos que aquela criatura é melhor do que a gente, né? Vamos seguir, vamos nos orientar pelo caminho que ele segue e não buscando denegrir, agredir, vilipendiar ou qualquer atitude, né, que vai nos comprometer muito mais do que nos beneficiar. Verdade e luz. Verdade e luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao quadro Momento Evangélico, onde temos nos debruçado, amigos e amigas, a estudar as lições apresentadas pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que escreve o livro Fonte Viva, livro este que tem servido de base para os nossos estudos. E hoje a lição que nós estudamos
é a de número 66, intitulada Acordar e Erguer-se. Emmanuel se utiliza de versículos que ele próprio escolhe, encontrados no Novo Testamento ou até no Velho Testamento, em algumas circunstâncias. Este, particularmente, é um versículo bastante conhecido da carta que Paulo de Tarso escreve aos Efésios, encontrado no capítulo 5, o versículo 14, que diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E o benfeitor assim discorre: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. André Reis, Basílio Leme, eu tenho assim, para comigo especialmente, que este é um dos versículos que provocam mais lucidez quando nos debruçamos a estudar, assim, o Evangelho de Jesus, especialmente aqui, é claro, esses apontamentos de Paulo de Tarso. Especialmente, André Reis, porque depois que Paulo faz essa advertência, ele vai continuar afirmando: vede, pois, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Parece que há aí um apelo muito significativamente profundo de Paulo de Tarso, reclamando a todos nós o despertamento que só e somente assim haveremos de ter
o esclarecimento iluminativo por parte de Jesus, fazendo então com que nós deixemos de adormecer consciencialmente, muitas vezes até mortificados em espírito, por mais estranhamento que isso nos cause. André, eu só queria que você trouxesse alguns apontamentos sobre essa ótica paulina e, sobretudo, sobre a própria impressão de um panorama evolutivo espiritual, que é de um momento de inconsciência ao despertamento, que depois progride ao esclarecimento e iluminação. Nós entendemos essa dormência, por exemplo, com a pandemia. Por que foi, nos conduzido uma pandemia? Ora, onde estava a fraternidade? Onde estava o amor? Estávamos numa situação de quase guerra. Não foi isso que Jesus nos mostrou, nos demonstrou. Então mostra o quanto estamos dormindo para as questões espirituais. E estamos ainda atrelados ao nosso comodismo, Eu entendo, eu sei, e tudo tem que ser a meu modo, a meu jeito, Então, não é isso, Jesus também falou para a gente caminhar enquanto tem luz. Então, depois que vier as trevas, fica difícil a gente caminhar com segurança, com firmeza. E onde está a luz? O Cristo. Nós somos seguidores de Cristo ou verdadeiramente, falando, trilhando seus ensinamentos, ou apenas da boca para fora e estamos trilhando da nossa maneira totalmente imperfeita. Então nós precisamos compreender que as realizações do bem se fazem para a nossa promoção em favor do próximo. É na caridade, é na fraternidade, no amor incondicional, no desvelo de respeito a tudo e a todos, para seguirmos com segurança. Então, precisamos desse despertamento espiritual. Por que preocupais com as coisas materiais? Vejam, os pássaros não plantam, mas são alimentados. Não sois mais que eles. Nós sabemos, mas nós queremos mudar e aceitar o chamamento do Cristo, que há 2000 anos já se pronunciou e nós ainda estamos aqui cambaleando? É o que nós devemos nos perguntar, eu acredito. Bom, obrigado, André Reis, obrigado, Basílio Leme. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e reflexões. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora vamos apresentar nesse nosso programa Verdade e Luz, este primeiro programa do ano de 2023, o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estudamos aqui o livro do Espírito Viana de Carvalho, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, livro este intitulado Atualidade do Pensamento Espírita. E estamos no capítulo 9, no item 9.1, questões atuais em torno do Espiritismo. Pergunta então Divaldo Franco ao Espírito Viana de Carvalho. A aceitação da descoberta do espírito pela ciência atual constituirá um marco na evolução da humanidade, com isso surgindo uma nova sociedade? Inevitavelmente, isto vem ocorrendo. A divindade propicia ao indivíduo os meios necessários para o seu desenvolvimento, cabendo-lhe a aplicação correta dos mesmos.
Allan Kardec iniciou a atividade de investigação científica do espírito, dando surgimento à doutrina que, em um dos seus aspectos, é eminentemente científica, possuindo, inclusive, parâmetros próprios, embora lidando com elementos independentes e pensantes, que nem sempre se submetem aos interesses dos investigadores sinceros. Foi ele, desse modo, o cientista que, ao constatar a imortalidade da alma, demonstrou a possibilidade de a ciência acadêmica, oportunamente, realizar labor equivalente, qual vem ocorrendo com as diferentes doutrinas psíquicas, parapsicológicas, parapsíquicas, psicotrônica e da transcomunicação instrumental. Todos esses diferentes passos e processos de conquista estavam previstos pelo pensamento divino e que se tornaram realidade. Esse resultado da investigação científica, constatando a imortalidade da alma, reafirma as conquistas da ciência espírita, cujos postulados oferecem campo para reflexões filosóficas e morais religiosas. A nova sociedade já começou desde o advento do Espiritismo, com o auxílio das novas descobertas. Naturalmente, será facilitada a aceitação por parte de incontáveis pessoas que estão acostumadas à reflexão nos paradigmas da experimentação acadêmica. O Espírito Viana de Carvalho traz aqui interessantes considerações em torno desse momento em que a descoberta do Espírito, vamos dizer assim, de alguma forma fique algo não somente generalizada, mas de alguma sorte, quem sabe, descoberta efetivamente pela ciência, descoberta e aceita. Basílio, eu queria te lançar uma pergunta especulativa aqui, para que você traga o seu olhar em torno desse momento, né? Talvez nós tenhamos nessa descoberta, nessa futura e, de fato, importante descoberta, um movimento de absoluta transformação nas relações humanas, sobretudo nas espirituais. E eu queria te ouvir exatamente sobre esse aspecto. Sob o teu ponto de vista, quais seriam, assim, as conquistas que o homem haveria de alcançar uma vez estabelecida cientificamente a existência do espírito? Basílio, por favor. Então, Edgar, respondendo, tentando responder a sua pergunta, o seu modo de colocar esse assunto, nós podemos verificar, e a história recente registra, que antes de Allan Kardec já houve outros pesquisadores, outros cientistas, mas nós podemos afirmar que Allan Kardec foi o pioneiro, E como nós sabemos, a sua biografia rica, não só de professor, mas cientista emérito, reconhecido na época, lá em Paris, como um homem de ciência, foi ele que deu o pontapé inicial, para que o homem, pouco a pouco, os homens que eu digo de ciência, fossem então se conscientizar ou pesquisar sobre essa realidade que é o espírito, ou a imortalidade do espírito. Inclusive, me recordo de uma palestra feita pelo nosso ilustre confrade, Raul Teixeira, que é físico, formado em física. Quando a ele perguntado essa questão, que a ciência já reconhece o espiritismo, e que ele
esclareceu, né? Não é a ciência, porque a ciência exige unanimidade, né? Mas vários cientistas já receberam. Então, nesse terreno do aprendizado da alma, ele é muito profundo, e nesta questão específica do cientificismo, ela é mais lenta ainda. Mas nós não podemos ter dúvida nenhuma, porque é lei divina a lei do progresso. É questão de tempo, aos poucos a humanidade vai se conscientizar disso. Obrigado pelas suas considerações. Agora, eu queria dirigir uma outra questão ao amigo André Reis. André, a incredulidade, ela existe muitas vezes por natureza humana, né? Lembremos que Tomé, ainda que convivendo com Jesus e coparticipando com ele de todas as sublimes realizações que ele patrocinava, que ele realizava, ainda assim, quando Jesus aparece materializado, Tomé não acredita que de fato tenha sido aquilo verdade, tal qual relatado pelos outros companheiros, amigos naquele colégio íntimo. Jesus falaria mais tarde, segundo as anotações realizadas pelo evangelista João, lá no capítulo 20, bem-aventurados sereis todos aqueles que, mesmo não vendo, creem. Parece, portanto, que a questão apresentada aqui por Viana de Carvalho, ela tem algo de fé, tem algo de crença, mas especialmente tem algo de científico na sua, vamos dizer, na sua comprovação científica da existência do espírito. Quer dizer, aqueles que... Eu finalizo aqui essa longa ponderação para que você traga as suas observações. Crer sem ver ainda é um avanço àqueles que precisam ver para crer? Eu entendo que sim, né? Ainda as criaturas querem uma prova, né? Como pediam a Jesus, eles querem uma prova do céu, um espetáculo, uma maravilha. Eles querem uma prova inconteste para si. Então, eu acredito que sim, ainda estamos nessa situação. Claro, tudo está planejado, tudo está em processo de progresso, de desenvolvimento. Essa ciência vai chegar ao reconhecimento do espírito, tudo a seu tempo, tudo está muito bem organizado e planejado, mas ainda não é o momento. Nós percebemos isso, né? Ainda há uma situação, mesmo aqueles que já são espíritas atuando nessas áreas médicas, se sentem um tanto quanto constrangidos para poderem adentrar o espírito, né? Adentrar essa potencialidade que ele reconhece e aceita, porque ainda como um todo não é aceita. Então, mas tudo faz parte desse progresso, desse processo, que vai chegando um momento que não tem mais como negar, né? Então, mesmo Tomé teve que pôr o dedo na ferida, né? Pedro, como nós lemos no editorial, não, mestre, eu estou com você até a última instância. Pedro, você vai me negar ainda hoje 3 vezes. Não, que é isso? Negou. Então, nós ainda precisamos tocar a ferida para ver muitos de nós, né? Até o plano espiritual. Mas será que é tudo isso? Né? Aí começamos a falar, espírito é isso, espírito é aquilo, espiritismo. Olha, é aquela questão, né? Nós pagamos para ver. Então, nós vemos ou não com os olhos do nosso sentimento. Quando nós desenvolvemos mais o sentimento, nós começamos a enxergar melhor, maior e mais a distância. E isso é um processo que vai acontecer. Obrigado pelas suas considerações, André Reis. Agradeço também ao nosso amigo Basílio Leme. Obrigado, portanto, pela participação de vocês.
Verdade e Luz. Bem, amigos e amigas, nós agora estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Luz, desta nossa primeira edição do ano de 2023, e queremos agradecer a sua participação e também agradecendo os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os nossos amigos Basílio Leme e André Reis para que façam as suas considerações finais. Por gentileza, Basílio. Habitualmente, nós nos despedimos sempre agradecendo, né, a gratidão pela nossa participação, principalmente pela audiência e presença dos amigos e amigas ouvintes, e hoje não pode ser diferente. Mas quero me referir também à gratidão do ano que passou, o 2022, né? E a alegria, o contentamento de estarmos, então, no ano novo, para que renove as nossas esperanças, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, agradeço os amigos e amigas ouvintes e telespectadoras, aos amigos aqui presentes, o Edgar, o André, ao Gilberto da técnica, então, desejando, né, a todos nós um feliz e próspero ano novo. Vamos, como eu me lembro de uma frase do Dr. Bezerra, né, com restrita fé em Deus e em nós mesmos. Muito obrigado mesmo. Nosso agradecimento a todos, ao caro amigo ouvinte, telespectador, aos companheiros aqui do trabalho, que nós tenhamos um ano muito produtivo, tenhamos forças, né, e firmeza, que estejamos despertos, como nos disse um dos quadros, né, para as realizações e questões espirituais, e sigamos, né, intimoratos, né, que Jesus é por nós, está conosco, então, que carreguemos a nossa cruz com verdade, com firmeza, com certeza, que o bem vence sempre. Bom, agradeço também a vocês, ao André, ao Basílio, ao Gilberto Silva, a cada ouvinte, a cada amigo e amiga que nos assistiu também, desejando que encontremos em 2023 um ano de boas escolhas e de boas realizações. Convido a todos, inclusive, para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, também divulgando-a para seus amigos, seus familiares. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, inclusive o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e que possamos nos reencontrar no próximo programa Verdade e Luz. Muita paz a todos e até muito breve. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.